Tem coisas que a gente pensa que já viveu de tudo, até que algo novo chega, com jeito manso e muda tudo de lugar. Aos 56 anos, achei que já tinha entendido os ventos da vida. Mas naquela manhã, algo dentro de mim gritou, não com dor nem com medo, mas com uma mistura de susto e prazer. Tudo começou dentro da minha própria casa. Desde muito jovem sempre me cuidei. Cabelo bem tratado, pele cheirosa, andar firme. Nunca fui de deixar as janelas fechadas nem o espelho empoeirado. Aos 56 ainda coloco um batonzinho só para tomar café, sozinha. E quer saber? Eu me acho bonita. Assim, sem falsa modéstia. Me sinto nova inteira, dessas que a idade beija, mas não desgasta. De vez em quando dou uma voltinha pela praça só para sentir o vento e, claro, dar uma espiadinha nos moços que correm por lá. Eu não sou de ferro, minha filha. Foi numa dessas manhãs que resolvi chamar alguém para dar um jeito nas dobradiças da casa. A porta estava gemendo mais que eu nas noites frias. Liguei para um conhecido e, poucas horas depois, recebo em minha porta Henrique, 29 anos, moreno claro, olhos castanhos de um brilho que não se compra, alto, mãos grandes e jeito calado. Mas o olhar dele, o olhar, dizia mais do que ele falava. Henrique entrou tímido com a caixa de ferramentas, como quem carrega um segredo. Eu levei até a porta da cozinha e deixei que ele se abaixasse, ali mesmo, mexendo nos parafusos. Aproveitei para observar só o trabalho, mas a curva discreta das costas dele, quando ele se inclinava. Se precisar de alguma coisa, é só chamar, falei com a voz mansa e um sorriso que deixava escapar mais do que devia. Ele agradeceu, meio sem jeito, mas eu vi quando ele olhou de canto como quem mediu a cozinha. E a dona dela. Voltei com 2 copos d'água, um já com gelo e limão. Gosta assim mais gelado ou prefere quente como café de manhã cedo? Perguntei, jogando palavras como quem joga anzol em rio manso. Ele riu, aquele riso que não se solta todo, mas que entrega a vontade. Gelado. Tá ótimo, respondeu. E nossos dedos se encostaram por acidente ou por destino? Não sei. Só sei que quando a pele dele tocou na minha, um arrepio correu da minha nuca até a dobra do joelho, enquanto ele mexia na maçaneta. Me sentei na cadeira de balanço de frente. Não era só para descansar, era para ver o movimento dele com mais intenção. Comecei a puxar assunto, perguntando da vida, do trabalho. Ele contou que fazia de tudo um pouco, que tinha 3 irmãs e morava com a mãe. Aí, eu soltei. Uma mulher deve ser feliz com um homem que sabe lidar com 3 mulheres dentro de casa. Ele olhou para mim, levantou uma sobrancelha e respondeu: a gente aprende a ouvir e a não mexer no que não entende. Dei risada. Mas tem coisa que só se aprende mexendo. A partir dali, o clima mudou. Henrique não era mais o moço da ferramenta. Era o homem que entendia os vãos, os ruídos, os cantos que poucos notam. Eu percebi quando ele passou a limpar o suor da testa mais vezes. O sol nem estava forte. O calor vinha de outro lugar, de mim, talvez. No final do dia, ele já tinha consertado a porta, trocado a tranca e ajeitado a maçaneta. Se precisar de ajuda com mais alguma coisa, pode chamar. Eu volto, disse ele, olhando direto nos meus olhos. Pode deixar, respondi. Tem umas gavetas que andam emperradas também, mas essas a gente vê com mais calma. Fechei a porta, com o coração batendo. Como há tempos não batia. Eu sabia. Ele tinha percebido. O jogo tinha começado e eu não ia recuar. A casa pode até ser velha, mas quem mora nela ainda sabe acender um bom fogo. No dia seguinte, coloquei um vestido leve desses que dançam com o vento e grudam só onde não deveriam. Fiz questão de usar meu perfume mais antigo, aquele que desperta a memória até em parede descascada. Sabia que Henrique viria de novo. Eu mesma mandei mensagem dizendo que o armário da despensa tava com a tábua frouxa. Mentira bem contada. Só para ver ele entrar outra vez naquela minha porta. Ele chegou no fim da manhã, suado, camisa meio colada no peito. Cumprimentou com um bom dia tão baixo que parecia sussurro. Quando passou por mim, senti o cheiro dele misturado com um do sol. Tinha cheiro de homem que não foge do serviço nem do olhar. Fui
guiando ele até a despensa, mas no caminho parei. Fingi que escorreguei um pouco e ele me segurou pela cintura. Rápido, firme, como se tivesse ensaiado. E eu, com a cara mais inocente do mundo, soltei um: "Nossa, ainda bem que você tá por aqui. Se não fosse, eu caía feio." Ele riu e não soltou tão rápido. Enquanto ele mexia na madeira, fui ali, perto, dobrando uns panos que nem precisavam ser dobrados, só para ficar por perto. E comecei a conversar. "Sabe, Henrique, tem coisa na vida que a gente empurra para depois, mas tem hora que uma parte da casa está desagora." Ele parou o movimento, levantou os olhos. Devagar. "Tá falando da despensa ou de outra coisa, dona Helena?" "Eu da casa." "Claro, mas vai ver, é tudo junto, né? Ó, que precisa de cuidado se revela quando a gente menos espera." Henrique largou a chave de fenda e se aproximou. "Tem muita coisa aqui que a senhora cuida bem demais. A casa parece viva." Sorri. "É, mas tem canto que só reage quando a mão certa encosta." O silêncio depois disso foi barulhento. Ele voltou pro trabalho, mas os olhos falavam mais que o martelo. De vez em quando ele testava uma peça, batia com força e eu pulava, fingindo susto. "Tá nervoso com a madeira ou comigo?" Perguntei. "Com nenhum, só tô concentrado demais." Respondi baixinho. Concentração às vezes distrai. Fiz um café e levei para ele. Ah, xícara pequena, minha mão encostando na dele de leve. Ele aceitou com um obrigado rouco. Disse que o cheiro da casa era diferente, aconchegante. Falei que era incenso, mas por dentro eu sabia que era outra coisa. Era gente ali, trocando temperatura sem precisar de fósforo. Naquela tarde, enquanto ele parafusava a última parte, me perguntou se eu sempre fui assim. Perguntei como. Ele respondeu: "Intensa, dona da casa e do jogo. Você entra na cabeça da gente sem pedir licença." Dei um sorriso torto, meio atrevido. "É que tem gente que não gosta de ficar do lado de fora, então eu deixo a porta entreaberta." Quando ele se despediu, eu o acompanhei até a porta. Ele demorou uns segundos para sair. Olhou para mim, como quem queria dizer mais. Eu encostei na parede, braços cruzados, e soltei sem medo: "Amanhã o piso do corredor pode precisar de uma olhada. Acho que ele anda arranjando demais." Ele riu, já indo embora, e respondeu: "Amanhã eu trago a ferramenta certa. Pode deixar." Fechei a porta devagar. A casa parecia ter mudado. O ar mais denso, a luz mais baixa, os cantos mais atentos, como se tudo ali soubesse que a gente já não estava mais apenas jogando conversa fora. Na manhã seguinte, vesti um conjunto leve desses que a gente usa mais para provocar o espelho do que para qualquer outra coisa. Passei um pouco de perfume no pulso, aquele que quase ninguém conhece, mas quem sente não esquece. Às 9 em ponto, Henrique apareceu sorrindo do jeito que só quem sabe do que vem faz. "O piso do corredor, né?" disse ele com um brilho nos olhos, que já entrava antes mesmo de pisar. Ó, corredor estava ali inteiro esperando por ele, e eu também. Ele se abaixou devagar, analisando a madeira com cuidado. "Esse canto aqui parece sensível", comentou, tocando com firmeza. "Tem uns lados da casa que só se entregam para quem insiste um pouquinho." Brinquei. Ele me lançou um olhar rápido, daqueles que percorrem a gente sem pressa, e naquele silêncio nossas respirações falavam mais do que qualquer palavra. Ele encontrou a fenda certa e encaixou como se aquele vão tivesse sido feito só para ele. Na mesma hora senti meu corpo dar um leve susto, daqueles que a gente não mostra, mas sente. Me encostei na parede, tentando disfarçar. "Tá fundo aí?" perguntei rindo. "Tá, mas parece tranquilo", ele respondeu. E eu, por dentro, era só tremor. Fui buscar um pano e voltei só para ficar ali mais perto. Henrique se concentrava, mas dava para notar que o foco dele estava dividido. O sol batia de lado e iluminava aquele braço esticado, tenso, suado. Tinha algo naquela cena que me deixava meio mole por dentro. Aí aconteceu quando ele forçou devagar. A estrutura cedeu com um estalo manso e então tudo se abriu para ele entrar por inteiro. Fiz um comentário bobo só para quebrar o clima. "Essa casa é danada. Às vezes assusta com o barulho, mas no fundo gosta do movimento." Ele riu, ajeitou o cabelo e olhou para mim com um
Meio sorriso. Tem casa que parece viva. Concordei com um aceno leve e continuei, observando ele trabalhar firme, paciente, detalhista. A chave girou na fechadura como se soubesse o caminho. Sem hesitar, deslizando até o fundo com uma precisão quase indecente. A respiração dele se acelerou e a minha acompanhou sem nem pedir licença. Eu dei um passo atrás só para ver melhor e ver. Eu vi cada gesto, cada impulso, como se o mundo tivesse parado só para aquele momento acontecer. Dei um gole d'água, tentando disfarçar o calor, mas aí veio a próxima. No momento em que ele empurrou com firmeza, senti meu corpo acolher cada centímetro como se estivesse esperando por aquele encaixe. Há muito tempo. Soltei um ai sem querer, daqueles que escapam com vergonha. Fingi. Sir. Engasguei com a água. Menti. Ele riu. Quer ajuda para engolir? Brincou. Eu ri junto, sem saber se queria ou se já estava. Não era só o movimento, era a maneira como ele entrava fundo devagar, sentindo cada parede, cada canto, como se explorasse um território sagrado. Quando terminou, ele se levantou. Devagar, me entregou o pano que usou e me olhou com uma calma quase solene. Pronto, tudo resolvido. E eu fui mais do que imaginei. E eu fiquei ali, encostada na parede rindo sozinha, porque aos 56 anos eu gritei, mas não. Foi de susto, foi de surpresa. Já